Olá, amigos e amigas do Café com o Espiritismo. Aqui é o menino e com muita alegria começamos mais um episódio. No episódio de hoje, iremos comentar um pouquinho sobre a lei de liberdade que os espíritos propõem na codificação e que tantas contribuições riquíssimas tivemos, como de Leon Denis, no livro Problema do Ser e do Destino, em que ele vai nos dizer algo interessante. A liberdade do espírito se desenvolve de maneira gradativa. E nós poderíamos elencar diversos motivos e fazermos uma abordagem sob diversas perspectivas. Mas gostaríamos de pensar numa característica interessante acerca disso. Está relacionada à consciência. À medida que a consciência se desenvolve no espírito, ele vai efetivamente gozando de maior liberdade. Em qual sentido? Imaginemos que um espírito, na condição mais primitiva, por exemplo, o homem das cavernas, a perspectiva de liberdade dele é muito restrita. Diante do que a natureza, os recursos, diante de tudo que a vida pode proporcionar, um espírito, nessas condições, ele vive atrelado ao círculo das sensações. Ele fica condicionado pelo próprio ambiente. Por quê? A consciência dele ainda não se desenvolveu plenamente. Ele ainda não é capaz de orientar-se de outro modo, senão pelos mecanismos do próprio organismo. Mas, no decorrer do desenvolvimento da alma, com o assumir das potencialidades do espírito, com uma consciência mais madura, a alma começa a ter condições de ampliar o seu olhar sobre a vida. E aí, efetivamente, ela começa a ser mais livre, porque ela começa a ter possibilidade de experienciar diversas coisas. Começa a ter acesso à cultura, ao conhecimento científico. A liberdade começa a ser amplificada pelas ferramentas que esse espírito começa a desenvolver. Essa consciência que vai crescendo, que vai amadurecendo sobre si mesmo, sobre o outro, sobre a existência, sobre a matéria. E essa maturidade que vai se construindo, esses esforços que vão sendo feitos para a formação de um psiquismo, vão dando ainda mais condições da alma desenvolver-se, da alma escolher. E aí resta-nos pensar, por exemplo, em relação à pessoa, ao sujeito que na Terra ele vive, acha que a liberdade é poder usufruir do vício. Ele restringe toda a sua liberdade a uma única sensação ou a uma única experiência. Ele não tem condições de desfrutar da grandeza e da beleza do que é a vida. Por quê? Ele está condicionado numa mera experiência que vai satisfazê-lo, momentaneamente as suas necessidades e que de maneira um tanto que fortuita e ilusória vai atendê-lo. Ele está atento a uma liberdade ainda muito material, sensorial. Ele quer ter a liberdade para escolher aquilo que ele vai sentir. Só que na escolha que ele faz, ele se restringe tão somente a um modo de sentir. E aprisiona-se naquele sentir, não tendo condições e muitas vezes subjugando as próprias capacidades e potencialidades àquela experimentação. Por isso, a consciência que evolui, amadurecendo cada vez mais pelas reflexões,
pelo conhecimento, por todos os instrumentos que lhe são possíveis, ela começa a ampliar o seu olhar sobre a vida. E as experiências que ela começa a ter condições de experienciar, começa a ter condições de desfrutar, são cada vez mais ricas. De tal modo que poderíamos então concluir, né, que a criatura que vive no mal, né, e Emmanuel já iria nos dizer isso, o mal é muito restrito, é muito limitado. A criatura que vive no mal, ela está sempre condicionada ao próprio caminho e escolhas, enquanto que o bem vai nos dando um passaporte para explorar, para além da matéria, né? Esse universo dinâmico e profundo, sensível e vindouro, que a vida descortina aos nossos olhares e aos nossos corações. Somente é livre, efetivamente, com a possibilidade de experimentar a vida, quem escolhe pelo bem. Quem aprende a limitar-se nos desejos, porque o desejo é apenas uma das possibilidades de desfrutar, não o único. O prazer é uma das sensações da vida, não a única. E é justamente a consciência que vai assumindo a autonomia sobre a existência, somente nessa perspectiva será capaz de desenvolver-se, de aprimorar-se e de assumir não só o lugar na criação, mas também de desfrutar da beleza divina que existe em tudo e em toda parte. Essas foram as nossas reflexões. Agradecemos pela atenção e até a próxima.